Fala, turma! Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do CTcast, nosso podcast. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu particularmente gosto muito, quem me conhece sabe, que é cuidados paliativos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o que ninguém te conta sobre a vida, a dor e a morte. E para falar sobre esse tema, que é extremamente delicado, porém com muita leveza, ele, Dr. Albino Maia, ele que é formado aqui pela Universidade Federal de Sergipe, se formou, né, junto com meu irmão. São dois grandes ícones, né, e vocês vão entender por que isso daqui, né, fez residência em clínica médica, né, e depois começou a trabalhar aí com cuidados paliativos e já vem trabalhando com cuidados paliativos aí há 18 anos, né, uma longa estrada, e vai falar um pouquinho sobre esse tema que, como eu já disse, eu particularmente gosto muito, né, que é um assunto que eu sempre digo assim, existem duas coisas na vida que são comuns para todas as pessoas. Primeiro, que o dia só tem 24 horas. Tem gente que acha que tem mais tempo do que os outros. E a segunda é que você vai morrer. Fisicamente, pelo menos, porque a gente tem outras crenças aí, cada um tem a sua. Mas biologicamente, seu corpo em algum momento vai parar. Vai. O que vai sobrar e onde vai continuar é papo para outro podcast. Isso eu garanto. Né, que aí, em algum momento, né, tem alguma coisa aí além, com certeza. Mas existe muito mito, muita desinformação, muita crença sobre o tema, né, que é cuidado paliativo, Albino. E antes um pouquinho, né, da gente já falar de cuidado paliativo, eu sempre brinco aqui que ninguém chega onde está, né, do dia para uma noite. Então tem uma história, né, tem um currículo aí, né, tem uma apresentação do Dr. Albino. Eu já conheço Albino de longa data, desde muito antes de eu fazer faculdade, né, como já falei. Temos muitas histórias aqui a contar, talvez algumas das quais ele nem se lembre, outras ele se lembre e eu não. E outras que não podem. E outras que não podem ser contadas. Mas eu já conheço, né, o Dr. Albino há muito tempo. Queria que você apresentasse um pouquinho aí, né? Porque você não se formou e caiu nos cuidados paliativos, né? Naturalmente, uma história aí para você chegar até hoje aí, por favor. Ai, cara, minha história é longa, né? Eu tenho 26 anos de formado, né? Eu me formei em 2000. E depois da residência, eu sempre gostei muito de clínica médica. Clínica médica, para mim, é uma parte... Eu não gosto daquela especialização específica, ou só reumato, ou só pneumo, ou só cardio, não. É clínica médica para você ver o paciente como um todo. Isso é legal porque você conhece o todo e não fica só naquela área. Mas eu comecei a mexer muito com cuidados paliativos trabalhando na Onquematos. Eu fui convidado pelo Carlos Guimarães, o Nivaldo, aquela turma toda, e o Renato Prudente, e a gente começou a trabalhar demais com pacientes com câncer. E eu fazia parte de clínica dos pacientes da Onquematos, que internavam nos hospitais. Naquela época era o São Lucas e depois o Primavera. Então a gente trabalhou demais com esses pacientes terminais. E eu vi a necessidade de começar a estudar mais o assunto para poder entender melhor os pacientes e cuidar bem deles, porque não é uma área, primeiro, que quase ninguém queria fazer. Sim. Hoje está tendo mais interesse, né, pelo cuidado paliativo, está sendo mais difundido também. Antes ninguém nem sabia o que era isso. Legislado. Tudo também. E até hoje o pessoal tem medo quando ouve falar de cuidados paliativos, nem sabe. Cuidado paliativo é eutanásia. Ainda existe essa crença, né? Mas, com 18 anos, a gente sempre tentou passar essa informação, que não é verdadeira, para tentar dar uma ajudada na pessoa. Então, foi muito por essa parte do câncer que eu entrei em cuidados paliativos. E até hoje eu atuo nessa área que eu adoro, acho uma área gratificante. Algumas pessoas perguntam, poxa, Albino, mas você está lidando só com morte. Mas tem alguém que tem que fazer e fazer bem, para que o paciente fique bem. Então, é uma área que me conforta. Sim. Aqui é talvez um componente, né, adicional, né, que é essa forma, né, de talvez se confortar, talvez confortar os outros. E eu acho que talvez seja algo que... Eu tenho certeza que você deve fazer isso na prática, né, conhecendo você como é, né, pela sua formação. Eu conheço você desde a época lá de faculdade, que é o bom humor e a reverência, né? Hoje eu vejo o seu posicionamento nas redes sociais, levar a informação sempre de uma forma leve, profunda, né? Naturalmente, como a gente sempre diz, tem muito conhecimento ali, mas de uma forma bem irreverente, bem leve. Porque... E falando do jeito que o pessoal entenda. Sim, de uma forma didática, porque, claro. Você tem que... Não é fácil você conversar com pessoas. Você não vai conversar com um professor universitário,
do mesmo jeito que você vai conversar com um cara que é semi-analfabeto. Sim. Então, você tem que tentar transmitir para os dois, e não é fácil, né? Sim. Mas e tem um pouco de bom humor também, porque se você não tiver um bom humor, não é tão fácil passar essa informação. Então, a gente tenta passar para todos. Às vezes, a gente não vai conseguir 100%, mas é o que a gente tenta, né? Não, eu acho que essa é uma forma que talvez carregue um pouco já do DNA brasileiro, né? Porque assim, o brasileiro tem essa coisa da irreverência, do humor. A gente sempre brinca que o brasileiro é o único povo que faz piada de si mesmo. Né? Então isso tem... Mesmo estando lascado. Mesmo estando lascado. Então piada, tem uma veia de bom humor nisso, né? Isso. Mas gosta. saindo um pouco dessa esfera de bom humor, né? Tentando aqui falar de cuidados paliativos de uma forma também, não necessariamente só com bom humor, mas leve e, claro, levando conhecimento para quem está lá do outro lado, cuidados paliativos, né? Você já começou a dar um spoiler aqui. É só para quem está morrendo? De jeito nenhum. O cuidado paliativo, a ideia do cuidado paliativo, para quem não entende, eu vou só passar um conceito do que é cuidado paliativo. O cuidado paliativo é um tipo de cuidado que você vai fazer no paciente, e o ideal seria que, assim que o paciente tivesse algum diagnóstico de uma doença grave, que vá levá-lo ao óbito, ele entrasse em cuidado paliativo. Porque não é só cuidar, é orientar, é estar do lado, é tentar tirar as dúvidas do paciente, é tentar fazer com que ele se conecte a essa possível terminalidade. Ele tem que entender esse processo. É através de cuidados paliativos que o paciente vai se entender melhor, vai entender o que é que ele quer deixar como legado, o que é que ele vai fazer com a família, aquela filha que ele não fala há 2 anos, ele vai tentar se entender. Ele vai tomar a decisão do que é que ele quer que faça com ele. Tem paciente que não, eu não quero fazer esse tipo de tratamento, porque vai ser doloroso e ele tem o direito. Sim. Mas ele tem que ser, essa informação tem que ser passada para ele. Se ele não souber dessa informação, ele não vai nem saber que existe essa possibilidade. Ele pode achar que não, o médico vai chegar, vai passar a medicação e pronto. Não é assim. Então, o cuidado paliativo ele é feito para cuidar desse paciente no momento em que ele tem uma doença que ele não consegue ou provavelmente vai levar ao óbito. Essas doenças eu posso citar várias. O câncer, que é a principal, mas tem demências, tem esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, até trauma, que o cara fica paraplégico ou tetraplégico. Todas essas doenças são doenças que vão deixar o paciente em um estado já de fragilidade e que provavelmente vai levá-lo no futuro ao óbito. Então, ele sabendo como fazer esse processo, aí ele vai ter uma conduta que ele mesmo vai conseguir dirigir o próprio carro no sentido da vida, né? Uhum. Então, o cuidado paliativo é isso. E aí, diante disso, vai ter aquele cuidado paliativo que você perguntou. Na hora do diagnóstico, ele tem é no começo que tem que ter? Sim, porque ele vai ter, inicialmente, o cuidado paliativo proporcional e depois, mais tarde, provavelmente, a gente vai falar do cuidado paliativo já exclusivo, que aí é já na terminalidadezinha que a gente vai rolar o papo e provavelmente vai chegar lá. A gente vai entrar. Você falou sobre guiar o próprio carro, né? E tem uma frase interessante da Cecil Saunders, né? Que é uma das fundadoras, né? Dos hospices. Exatamente, dos hospices, né? Inclusive, a gente recentemente teve a inauguração de um hospice aqui próximo em Salvador, né? Uhum. Porra, eu tive a oportunidade de conhecer lá numa visita. É sensacional, né? É coisa de outro sonho mundo. de ter aqui. Eu espero que algum dia a gente traga isso para a nossa população. E ela dizia que o mais importante não é adicionar dias à vida, né? E adicionar vida aos dias, né? Exatamente. Tem uma grande autora brasileira, famosíssima inclusive, né? Ana Cláudia, que fala, ela tem aquele livro lá, inclusive as 3 versões dele, né? Todas as edições especiais tem um livro que eu sou apaixonado. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E depois que minha mãe, né, teve câncer, né? Você deve lembrar da história. Uhum. Eu vivenciei isso muito mais, porque na época eu estava na faculdade, eu fazia a mínima ideia do que era cuidado paliativo. Pô, minha mãe fez quimio, fez várias cirurgias. E eu não tinha a mínima ideia naquele momento de que talvez se tivesse um desfecho desfavorável, graças a Deus hoje minha mãe está curada, eu não estava preparado em nenhum momento para aquilo ali, né? E não é só... A gente falou aqui de oncologia, mas não é só oncologia, né? O cuidado paliativo vai muito além da oncologia, talvez hoje até muito mais em outras especialidades clínicas do que na própria oncologia, na verdade. Muito. É o que eu falei, da quarta demência, em traumas, eu tenho muito paciente acamado, tetraplégico, paciente paraplégico, entendeu? Essas clínicas esclerose lateral amiotrófica, eu tive na minha família. Esclerose lateral amiotrófica é terrível, é uma doença que prende você ao corpo. E se você não tiver uma orientação, tanto para o paciente quanto para a família. A orientação para a família
é importantíssimo. Sim. A família sofre tanto quanto o paciente, ou às vezes até mais, ele vai perder o ente querido dele, né? Principalmente porque na ELA o paciente fica consciente, né? Então, ele não perde nem a sensibilidade e nem a consciência. Eu não consigo Só imaginar alguma necessidade. coisa pior. Você está preso no próprio corpo. Você não consegue mexer um dedo no final. Então, você vai enfrentar isso sozinho? Sim. Você tem que ter apoio de uma equipe que consiga dar conta né, para passar informações, para estar do lado, para tratar sintomas que a pessoa não sabe nem que pode ser tratado, desconfortos, né, que tem que ser tirado. Então, o cuidado paliativo faz isso. Eu costumo dizer que o cuidado paliativo, ele cuida. Ele não vai curar o paciente, mas ele vai cuidar do paciente. Até outras doenças. Eu tenho um exemplo muito forte de cuidado paliativo. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? A gente teve a oportunidade de montar a comissão de cuidados paliativos lá no Hospital Regional de Itabaiana. Eu tive um paciente, seu Teófilo, não esqueço nem o nome dele. Foi um paciente com ela, fez o diagnóstico lá e ficou 1 ano e 8 meses internado na UTI. Já internou, né, por um quadro de insuficiência respiratória, fez um quadro de infecção e teve várias idas e vindas ao respirador e a gente não conseguiu, infelizmente, com o município, ainda não tinha condições de fazer essa transferência de cuidado para casa, porque necessitava já no início mesmo ali, eu não lembro agora se com 90 ou 120 dias do seu internamento, que já era um tempo alto, né, mas da dependência do respirador. E ele foi uma das grandes lições de vida com relação ao cuidado paliativo. Qual era a doença dele? Ela. Tem ela? Isso. E eu lembro claramente, assim, né? Ela, só para quem está assistindo. Esclerose lateral amiotrófica, que você já falou. Que a gente estava falando. Eu já estou abreviando só para ficar claro. Antes, né? Mas porque às vezes o pessoal pode mas que obrigado, não, tem que dar um bem, reforço, tem que lembrar mesmo. E eu lembro que em um determinado momento, assim, ele teve 3 pedidos durante esse internamento todo que foram muito categóricos, assim, para mim, causaram muito impacto. O primeiro foi um momento em que ele disse, eu acho que eu já falei isso em algum episódio do podcast, que ele queria comer acarajé. Assim, né? Então, já é algo que pra gente, assim, é completamente habitual, normal, era um dos desejos dele. O segundo foi ver o sol, pela última vez. E o terceiro foi o bolo, né? Que ele aniversariou dentro da UTI, fizeram uma festa para ele e fizeram a festa do lado dele. E aí alguém, em algum momento, perguntou se ele queria bolo. E a gente já tinha criado uma linguagem lá com piscar de olhos, né, para ele responder, porque era o que ele poderia fazer naquele momento. E ele queria comer bolo, né? Então é algo muito simples para a gente, corriqueiro, mas que talvez traga uma cena muito forte quando você pensa se você realiza ou não, né, uma necessidade dessa para um paciente. E uma coisa interessante que você falou, né, é que parece que a gente só é chamado quando não tem mais o que fazer, né? E a gente que trabalha com cuidado paliativo, a gente sempre diz que, na verdade, a gente deve ser chamado quando se ainda tem o que fazer, né? É por aí. A gente, na verdade, esse negócio só chama o paliativista quando o cara tá lascado para morrer em sedação terminal. E não é isso. Não é nem que não tenho o que fazer, tenho que fazer, mas você não consegue fazer tudo do jeito que você queria. Sim. Que deveria ser feito, né, para dar conforto ao paciente. Esse lance da esclerose lateral amiotrófica, eu já tive vários pacientes com esclerose lateral amiotrófica, tinha um inclusive que ele tocava violão, né? Ele tinha um violão dele em casa lá e ele não estava conseguindo mais tocar o violão. Acho que foi o dano maior de todo o período da doença. Acho que a parte em que ele mais sentiu foi justamente quando ele já não conseguia tocar o violão, porque ele não conseguia mexer direito os dedos da mão, né? Então, às vezes, a gente acha que esse pedido dele, esse desejo, é uma coisa que para a gente é insignificante, como você falou da acarajé. Eu tive um paciente recentemente agora, que queria pinha. Sim. Não era esclerose lateral amiotrófica, não. Ele tinha um câncer de esôfago já avançado e estava com obstrução também no intestino e não conseguia se alimentar mais. Ele estava com sonda aberta, mas ele queria pinha. E eu liberei. A gente conseguiu uma pinha lá para ele matar a saudade da pinha. Ele ia comer a pinha, mas ela ia sair pela sonda. Mas ele teve o conforto de deglutir. E é isso que essas coisas que parecem para a gente uma bobagem, mas para o paciente é uma coisa fantástica. E é prazeroso você conseguir realizar esses últimos sonhos, né? Eu lembro que, infelizmente, eu não consegui, mas teve um paciente recentemente que estava com câncer avançado e já estava nos últimos dias.
A gente, pessoal, em cuidado paliativo tem uma noção mais ou menos de quando está perto, né? Do óbito. A gente tem uma noção. Feeling, né? Tem um sexto a gente sentido ali. Exatamente. A gente parece que percebe, ó, esse paciente. E aí ela pediu que o sonho dela, eu disse, qual é o seu maior sonho? Eu gosto de perguntar isso nos pacientes terminais, porque às vezes a gente consegue realizar e para ele seria uma bobagem, mas é interessante para a gente que seria bobagem. Né? E ela pediu, doutor, eu sou do interior. Ninguém na minha família nunca se formou. Eu fui a primeira a me formar. E eu passei no concurso. Não vou dizer o município, eu passei no concurso do município. E eu não fui chamada, porque não deu tempo. O meu único desejo era que eu tomasse posse, mesmo aqui no hospital, só para mostrar à minha família que eu tive posse. E eu fui atrás de um vereador do município, que eu conhecia, para tentar viabilizar isso. Mas não deu nem tempo, questão de 2 dias a paciente morreu. Mas são bobagens que, se a gente puder, vai atrás, para tentar ajudar o paciente. Né? Então parece ser uma bobagem, mas não é. Para ele é uma coisa importantíssima. E para a família ter o orgulho de dizer que, né, o primeiro pessoa formada da família conseguiu assumir o emprego público. Talvez ela efetivamente não cumprisse, né, com o trabalho e tal, mas de repente servisse de motivação e esperança para alguém da família com dar certeza, e mesmo que fosse simbólico, né, para a gente poder dar é um sonho que você realiza. Tem, né? A gente vai falar muita coisa aqui, né? Quem acompanha sabe, a gente está sempre fazendo citação de livro, pô, já sem querer querendo, já fiz uma aqui, né? Uma grande publicidade aqui da Quintana, Ana Cláudia Quintana Arantes, né? Para quem não conhece, é uma fenomenal autora, inclusive a coletânea dela, né? De 3 livros ali, né? Histórias Lindas de Morrer, também E tem filmes, né? Também, né? Tem filmes bons, né? Tem filmes que é bons. Interessante para quem Mas você falou da questão da posse aí, tem uma frase que é interessante que é: enquanto a vida há significado. E aí, para a gente, às vezes, tem um significado diferente e faz parte, inclusive, do plano de cuidado de fim de vida, né? Que você já falou aí. A entrevista, né? De você perguntar o que o paciente acha, o que aquilo tem significado. Às vezes, uma extrema-unção, por exemplo, não tem significado nenhum para você, mas para ele, né? E faz parte você saber, inclusive, qual é a religião do paciente. Para você tentar auxiliar ele nesse caminho, nesse final de vida, né? Sim. Quantas vezes você vê no hospital, é o padre, é um pastor chegando para dar um capelão. Então, né? Isso é importante para o paciente. Esse significado, às vezes, é que a gente precisa entender, né? Porque, assim, em um determinado momento, a cura deixa de ser possível. Até por uma questão conceitual, o próprio cuidado paliativo insere-se, né, dentro de tantas definições que ele recebe de ser relacionado a uma doença incurável, terminal e progressiva. Né? Claro que em estágios, né, diferentes. Né? Há muito tempo atrás a gente utilizava outros termos. Né? Acho que a resolução que fala de eutanásia que você falou é 2006, se não me engano, 205, né? O termo eutanásia é uma coisa que ainda gera muito receio, muito, né? O pessoal tem medo de cuidado paliativo porque acha que é eutanásia. A gente vai ter que deixar isso claro que não é. Inclusive tem gente da área da saúde que não sabe a diferença entre ortodistanase e eutanásia. Pronto, vamos lá. Lembrando vamos passar, que então. Isso está lá na resolução, as diferenças estão lá claras, né? Então, hoje você, em qualquer livro, em qualquer Google, você pega essa explicação, esse conceito. Então, vamos lá, para ficar claro. O que é eutanásia, distanásia e ortotanásia. A eutanásia, na verdade, é você antecipar a morte do paciente. Então, digamos que o paciente ia morrer no dia 20. Então, a eutanásia, eu antecipei a morte. Pode ser por qualquer motivo, principalmente por o paciente querer desistir, ou está sofrendo muito e ele quer morrer, e aí vai. Já a distanásia, eu estou prolongando esse período de morte dele. Eu estou levando para frente. Então, em vez de morrer dia 20, ele vai morrer dia 25 e tal. Mas, para isso, eu tive que causar um dano nele. É o intubar, é levar para UTI. É o famoso obstinação terapêutica. É você tratar o cara de uma forma que ele não tenha vida. E aí, hoje em dia, as pessoas estão começando a entender. Não, eu não quero que minha mãe vá para a UTI. Ela está no finalzinho de vida. Mas seria uma distanásia. É o que se faria na UTI, né? Já a ortotanásia, não. A gente respeita que ele vai morrer no dia 20. A gente não vai intervir nisso. Agora, a gente vai tentar dar conforto até lá. Hoje já existe o termo calotanásia, né? Calotanásia está surgindo agora, que nada mais eu acho que é só conceitual. Porque a gente sempre fez ortotanásia. Dos termos, começa a querer bagunçar, mas nada mais é do que ortotanásia com todos os cuidados que você tem que fazer de atenção ao paciente, a religiosidade, a cultura do paciente, mas isso a gente já fazia em ortotanásia. É só um termo a mais, mas não muda muita coisa. Eu sempre brinco que, na verdade, a gente faz as mesmas coisas e inventa nomes diferentes. Exatamente. Né? Porque, inclusive agora, né, até essa questão que eu falei agora de cuidado de fim de vida,
Na verdade, foi uma terminologia que veio da última atualização do Manual de Cuidado Paliativo do Ministério da Saúde, né? Que foi em 2023, né? Tem o de 2020, 2023, né? Que foi a primeira edição. Pô, pequenininho, eu lembro, 40 e poucas páginas, nem lembro quantas páginas tem, mas muito Tem um pequenininho. livro também da Academia Brasileira, né? De Cuidado Paliativo, que é muito bom também, ele é bem resumido. E é aí bom já pessoal. veio o segundo, né? Com 200 e tantas páginas, já é Muita um coisa. verdadeiro livro, né? Esse de 2023, que são em parceria com o Ciro Libanês, né? Quem construiu ali a base do manual. E ele já traz, em 2020 ele falava em terminalidade, e em 2023 ele já traz o termo cuidados de fim de vida. É gourmetização, porque na verdade é todo esse tudo a processo, mesma né? coisa, Que mas vai muda o desde a nome. consciência diagnóstica, né? Até efetivamente Vai até mudando o nome em tudo, né? Lesão, óbito, antes era ulcerpressão, agora não Sim, existe mais ulcerpressão, é lesão-pressão. Tá no mesmo, né? Tá só uma terminologia pra gente. Então, a gente entende, né, e que em um determinado momento, assim, a cura, né, entre aspas, né, deixa de ter um significado, porque na verdade ela não é mais possível, e aí o significado, né, e a esperança, né, passam a ser outras coisas, como você falou, e de repente, essa questão de, por exemplo, tomar posse, ou de repente, para ela aquilo tem significado, na verdade, para ela e para a É família. interessante, você falou, a esperança muda. Sim. Porque antes a esperança de você ser curado. Ser curado. Se você não consegue ser curado, a sua esperança passa a ser, por exemplo, eu quero viver 5 anos. Sim. Mas a esperança pode mudar de repente, porque a doença pode ficar agravada, e a esperança dela é conseguir ver a filha se formar, Sim. ou o neto nascer, né? Então, a esperança vai mudando. Passa até o final de eu morrer sem dor, morrer sem sofrimento, entendeu? Então, são coisas que vai mudando, e isso tem que ser trabalhado na cabeça da pessoa, porque não é fácil, pessoal. Mas também, trabalhando certinho, você vai conseguir dar uma clareza para o paciente chegar no quinto, né, no quinto estágio, que é a aceitação, que seria fantástico isso aí. É a melhor fase. O paciente que está chegando na terminalidade e morrer com a aceitação da doença, o que morre numa negação, esse é terrível. A família escondeu dele, sofre demais. Então, o pessoal tem que entender isso, né? É o tal do ressignificar, né? A gente fala muito em ressignificar várias coisas durante a vida e tal. E efetivamente a gente, enquanto profissional, né, principalmente que está ali cuidando de pacientes em fim de vida, em terminalidade, aprender a ressignificar não só os valores dele, muitas das vezes os nossos, né, também. Porque às vezes, e eu digo isso porque também já tive essa oportunidade de ter que ressignificar os meus valores. Né? Um paciente com câncer gástrico, foi uma evolução muito rápida, ciclista, cara atleta e tal, 41 anos, pedalando num dia, no outro dia aparece quitérico. Foi para uma determinada clínica e tal, quando foram ver, um câncer gástrico avançado, adenocarcinoma gástrico, e já tem a compressão de via biliar, aí fez uma implantação de um cateter, o cateter infeccionou, recebo na UTI 30 dias após implantação. E aí já estava naquele estado, né, bem consumido, séptico e etc, etc. E eu, na época já era diarista, já fazia todo esse acompanhamento. Tive a oportunidade de estar de plantão no dia do óbito. E a gente já tinha liberado visita integral para a família e tal. Quem acompanhava ele era a esposa. E na hora que eu tive esse sentimento que você falou do vai daqui a pouco, eu chamei ela e expliquei para ela, pô, ela já estava bem consciente, né? Ele já estava inconsciente há algum tempo, a gente já tinha passado do que a gente podia prolongar, por conta muito mais talvez do estado metabólico do que do próprio câncer, mas ela disse que não queria ficar do lado dele. Na hora final? Na hora do óbito, né? Na hora do momento final ali. E aquilo me causou uma estranheza tamanha. Porque ainda, não é normal não isso. Eu ainda muito jovem, né? Talvez ali, isso aí foi em 2019, pouco antes da pandemia. E na hora eu tomei um susto assim, né? E fiquei insistindo, né? Poxa, mas caramba, se fosse ele, eu queria que tivesse alguém segurando minha mão e tal. E ela falou: doutor, eu não estou pronta para vê-lo partir. E aí aquilo naquela hora caiu a minha ficha de que na verdade não era o que ele queria, na verdade não era o que eu queria. Na verdade era o que ela queria, né? E ela não estava pronta para perder o marido, para ver o marido partir. E eu lembro claramente, eu saí da UTI com ela, né? Tava de plantão na UTI. E a gente ficou conversando, tempão lá fora, assim, coisa de uns 40, 50 minutos, até que alguém veio me chamar e veio me sinalizar, né? Doutor, preciso
o senhor vá lá, e na verdade era para testar o óbito, né? Morreu Aí sozinho. eu expliquei para ela, falei, ó, provavelmente estão me chamando por conta disso, eu preciso ir lá, mas assim, né, que eu fizer os procedimentos, os trâmites, eu volto, e aí a gente conversa e tal, e dito e feito, ela agradeceu demais, assim, inclusive eu lembro claramente dela me pedindo desculpa, porque não esteve do lado dele, mas e aí nessa hora eu já tinha entendido, né, e eu falei, não, né, agora eu entendo perfeitamente, e se você se sentia mais confortável, né, eu acho que também ele, e aí claro a gente entrou ali, mas é uma questão de ressignificar, importante. E aí eu queria até perguntar, né, assim, se em algum momento, né, do sua trajetória aí, poxa, aí eu tenho certeza que tem milhares de histórias aí, né, qual o momento de maior impacto, assim, né, quando você teve que realmente ressignificar algum valor seu, assim, não só do paciente, assim, para albino, né? Antes dessa pergunta, eu vou só citar um caso que eu achei tão interessante o seu aí, que eu vou relatar um outro meu, que foi recentemente você agora. Manda, você é o convidado. O convidado é que manda aqui. Pô. Teve uns 2 meses no hospital, um paciente que estava morrendo. E a mulher, pelo contrário do que você falou, ela estava do lado do paciente o tempo todo. Carlos, é o seguinte, ela estava uns 3 dias direto, você precisa descansar um pouco, né? Então, todo dia você vai lá, deixa alguém aqui, mas vá descansar umas 4 horas e volte. E aí a gente tinha programado isso, todo dia ela estava indo 4 horas descansar. Nesse dia, que eu não lembro especificamente qual foi o dia, o paciente disse, não vá não. E ela, mas eu preciso descansar, vou só 4 horas, mas daqui a pouco estou de volta, seu irmão está aqui com você. E ele ainda estava relativamente bem, assim, não estava tão... Eu disse, mas eu não queria não ficar aqui sem você. Ela disse, mas eu só vou em casa tomar um banho, comer alguma coisa e voltar, tudo bem. Carlos, não deu 1 hora, ele morreu. E a cena que eu vi dessa mulher entrar no hospital, desesperada e gritando, meu Deus, por que é que eu fui? Ele me pediu para eu não ir, eu fui, ele morreu sozinho. É o contrário do que você falou, né? Quando o paciente já tem entendimento e ela já está passando por cima do sofrimento dela para dar apoio ao paciente, essa ficou absolutamente desesperada. Então, você vê como é. Cada um vai reagir de um jeito, a gente só tem que entender e dar apoio. Não é no papel da gente julgar, obviamente. Né? Não, mas que eu pensaria do mesmo jeito que você, quando você falou desse rapaz, a gente por dentro, por quê, né? Mas, cara, tanta coisa que a gente já viu que não tem nem... Antes de você responder a pergunta, né, que em que momento você teve que mais se ressignificar para poder encaixar ali melhor o que você pensa, o que eu queria dizer é que, assim, dos motivos pelos quais a gente estava conversando no bastidor aqui, né, que eu fui fazer psicanálise na época para poder entender e compreender melhor essa dor, esse sofrimento dos pacientes, é porque todas as vezes, e como intensivista, não só depois como alguém que atua em cuidados paliativos, a gente lidava com morte diariamente, né? Eu falava para os meus amigos que eu assinava muito o atestado de óbito, né? Para a gente intensivista não é o que a gente quer, mas é algo que se torna habitual, que o lidar com a morte era tão frequente que gerava na gente uma expertise de falar da morte, mesmo sem atuar em cuidado paliativo, gigantesca. Por quê? Porque a gente estava lidando com morte o tempo todo. Né? Às vezes tinha um colega que vinha dizer assim, se orgulhava, né, de dizer assim, eu nunca assinei um atestado de óbito. Aí depois eu assinei milhares e aprendo com eles todos os dias, porque eu já vi também gente se orgulhar porque nunca assinou atestado de óbito, até porque você está numa área que você não precisa fazer isso. Cara, é um aprendizado, né? Porque assim, você acabou de dar um exemplo que talvez se encaixe num contexto parecido, mas que provavelmente gerou uma experiência completamente distinta. Né? Não tenha dúvida. Não, mas por favor, antes que eu lhe atrapalhe mais, um momento em que assim, alguém teve que ressignificar o que ele achava que... A sua pergunta é complexa, viu? Porque tem muitos casos e é difícil até você escolher até um que responda bem o que você está perguntando. Mas tem um caso que eu acho que foi o que mais me chocou. Sim. Mas esse foi o que me derrubou. Porque eu tento ser frio em todos os pacientes. E o único que eu chorei foi esse que eu vou contar. Porque eu não choro. Eu tento ser frio, a gente por dentro está se doendo, mas a gente tem que ser o maestro daquela orquestra. Você não pode estar caindo. Então, esse caso foi no Hospital Primavera. Essa menina tinha 15 anos, ela estava paliada por um sarcoma. Acho que foi um sarcoma de coxa, não lembro, é um câncer, né, do osso. Sim. E a metástase começou a invadir o pulmão. Então, esses tipos de cânceres, eles sempre levam, se você não tiver paliado, você vai ter uma morte muito sofrível, porque você vai obstruir áreas do pulmão que vai tomar espaço do pulmão. É muito sintomático. Você vai ficar com falta de ar até morrer. Você vai morrer de falta de ar.
Então, a gente não pode permitir, hoje, no século XXI, um negócio desse. Sim. Então, a gente tem medidas que a gente faz para que o paciente não sofra. Mas esse caso em si me deixou muito, assim, me chocou muito. Primeiro porque a menina de 15 anos, ela tinha uma mentalidade de uma pessoa de 50 anos. Ela estava com entendimento da doença, mas, assim, uma coisa fantástica, talvez até mais do que eu. E os pais dela estavam também com uma aceitação muito boa. Ela tinha os pais e o irmão. E ela estava no leito de morte dela e ela já sabia, já tinha conversado com ela, que assim que ela percebesse que chegou o momento de sedá-la, ela avisasse que a gente ia chamar a enfermeira e ia fazer a sedação terminal. Essa sedação, pessoal, a gente induz um coma no paciente para que ela não sinta a falta de ar. Ela vai continuar sentindo a falta de ar, mas não vai ter consciência disso. Ela vai ficar como se fosse anestesiada mesmo. Então, a gente faz a sedação para dar conforto. O paciente não morre sofrendo, né? E ela já estava sabendo da hora. E chegou o dia que ela pediu, doutor, hoje eu queria fazer à tarde. Eu disse, pois não. O que é que você quer mais? Não, eu quero que meus amigos venham me despedir. Então, aí a gente mandou chamar o pessoal da escola, e aí foi um ônibusinho com os amiguinhos dela, né? Parou lá, ela estava em um quarto que tinha uma sala muito grande, então coube a turma toda lá em pé. E eu fui lá, entrei com ela e os pais, disse, vocês vão se despedir antes, deixei eles com o irmão, os 4, assim que vocês se despedirem, o tempo que for necessário, eu estou aqui fora com a enfermeira, a gente entra e ceda. Antes, os amigos foram se despedir, né? Se despediram dela, todo mundo saíram. Enfim, eu entrei, os pais já estavam do lado dela, cada um sentado ao lado da cama, o irmão no pé e ela com falta de ar, com oxigênio ao máximo, né? Que a gente coloca o máximo que pode de oxigênio. E ela estava no finalzinho e dizendo, doutor, pode iniciar. Mas esse momento, porque primeiro que quanto mais a pessoa é nova, você sedar uma criança não é fácil. Uma adolescente nova também não é fácil. Mas eu comecei a sedar, segurando o choro, mas na hora que o pai falou que se despediu, bicho, aí, e eu não tinha nem filha na época, mas a frase que ele falou, que ele disse, minha filha, não esqueça que você é a estrelinha do papai. Cara, isso me desabou. Eu terminei de deixar a sedação, percebi que ela estava chorando, e o incrível, eu saí chorando lascado, a lágrima descendo sem parar, e o pai me consolando. No corredor do hospital. Era o pai que estava me abraçando e me consolando, doutor Albinho, está tudo bem, não se preocupe, deu tempo de se despedir, a gente está todo mundo aqui sabendo que esse momento ia acontecer, e aconteceu do jeito que a gente queria, sem sofrimento, ela consciente de tudo. Então, foi foi assim, uma lição que talvez a que mais me chocou. Porque foi uma coisa muito, muito forte. Não, só de você falar, eu penso e me emociono daqui, né? Eu tive que segurar o choro agora também, porque sempre que essa frase do pai me vem à mente, imagina se eu já tivesse filha na época. Sim, eu não tenho dúvida, né? Nossa, porque a dor de você perder uma filha foge da regra, né? Não. Você está acostumado a perder os pais, os avós, né? É uma dor que dói bastante, mas não é igual você perder um filho, né? E eu não tive a oportunidade de, durante toda a minha experiência com cuidados paliativos, de fazer cuidados paliativos ou paliação em crianças. Nem em crianças, nem em adolescentes. Não tive essa oportunidade. Talvez isso até tenha me criado alguma crença limitante, alguma objeção, porque quando eu estava falando do projeto de cuidados paliativos no SUS, né, tem uma colega, até mandar um beijão para ela, que hoje é pediatra da minha filha, doutora Thaís Murta, que é oncologista pediátrica, que é paliativista pediátrica, né, e hoje é pediatra da minha filha. A gente criou uma amizade bacana lá. E eu sempre dizia, Thaís, eu não tenho como fazer avaliação em criança. Não adianta. E aí talvez tenha esse componente emocional muito mais forte. E eu nem tive essa oportunidade, tá? Imagina se eu Carlos, se eu tivesse passado por isso. Que viu? eu também não faço em criança, não. Essa eu fiz adolescente, 15 anos, porque estava na ala do adulto, né? Mas eu não quero fazer de criança também, não. Eu não aguento. E aí ela falava, não, Carlos, eu entendo, é difícil, mas você vai experimentar. Eu falei, cara, eu tenho plena convicção, não estou a fim de experimentar. Pode. Eu já naturalmente, claro, nesse momento com muito mais bagagem, mas eu já tenho uma forma de absorver isso muito grande. Então, assim, nesse momento, eu acho que eu não sei se realmente... Eu acho que é parecido com um oncologista pediátrico, né? Ele vai ver muita coisa, eu não consigo. A criança, para mim, é pesado. E antes da gente ir um pouquinho mais para frente aí, né, eu queria aqui trazer uma mensagem do nosso patrocinador, The Barbers. A gente fala muito de confiança, a gente estava falando disso aqui, né, de relação médico-paciente. Confiança começa antes de qualquer palavra.
né? Com E não certeza. tem quem transmita melhor confiança do que quem está com a aparência em dia. Então, muito obrigado, The Barbers. Hoje eu estou aqui, né? Barba feita, cabelo bem feito. Então, por isso a The Barbers está conosco aqui no podcast, no CTcast. E sem eles, né, naturalmente, a gente não teria essa oportunidade de levar a comunicação à frente. Muito obrigado. Então, se você quer conhecer um ecossistema de estética masculina, vá lá, Rua Cristóvão de Barros, número 90. E, claro, aqui eu tenho, né, para um cara bonito, esbelto, né, bem cuidado aqui no auge dos seus 25 anos de idade, né, De um presente, né, do The Barbers para você, né, ir lá conhecer a experiência do The Eles Barbers. cuidam de careca? Cuida, com certeza. Lá Então, não vai ser, vai ter massagem na careca, no corpo, Boa. né? Vai fazer a barba também, você não tem barba, tá Boa. vai deixar lisinha Já lá, fiz hoje. né? Então vai Vou lá lá conhecer. Fica lá o presente aqui do Obrigado, CTcast em Barbers. parceria com o The Barbers, porque, né, o The Barbers também cuida da sua imagem, da sua reputação, com toda a confiança que requer. Então, obrigado, The Barbers. E tá aí. Só lembrando, se for na sexta-feira, faz que nem eu, já sabe. Tem uma cervejazinha Ussá ali no freezerzinho, geladinha. Sexta-feira à tarde, top, viu? Já fica a recomendação. Chegou no meu fraco. A gente falou aqui, e eu talvez tenha falado de um medo meu, né? Que seja, por exemplo, fazer paliação em crianças, em adolescentes. Talvez até pela minha própria ignorância, né? Pelo desconhecimento em tratar, em cuidar dessa área, né? Porque a gente fala, a pediatria é um mundo à parte do adulto, né? É uma coisa que requer uma sensibilidade muito grande. Então, eu acho que talvez isso até seja um medo meu. E a gente sabe que as pessoas também têm medo diante da morte. Não é verdade? Qual é que você acha que é o maior medo, assim? Porque é preciso conversar, né? A gente fala muito de consciência diagnóstica e prognóstica, e as pessoas sempre ficam com medo, né? Sempre ficam com medo. Qual é que você acha que é o maior medo, assim, diante da morte, assim, para... Olha, os pacientes paliados, eu vi um estudo uma vez que diz que o maior medo do paciente é ficar sozinho na hora final. Sim. Esse, então, é um medo que eu sempre tento bater na tecla. Tem alguém familiar do lado, vai no banheiro, avise, eu só vou aqui, mas já volto, mas tem alguém do lado aqui. Porque existe esse medo grande, né? De você ter uma passagem sozinho. Mas tem outros medos, que também são importantes. Um outro que é muito importante é o medo de morrer sofrendo, principalmente com falta de ar. Esse é um medo danado que tem. E tem vários outros medos, o medo de perder o corpo, o medo pô, ele vai para um lugar que ele não sabe o que é, então tudo é novo. Sim. Ninguém sabe o que tem do outro lado, ninguém voltou para contar. Então, esses medos são os mais comuns, mas eu acho que de todos, o que mais deixa o paciente angustiado é estar sozinho. E daí, um dos medos do paciente final é ir para a UTI, onde ele vai ficar num lugar sozinho, frio. Sim. Uma outra coisa também que é interessante, que as pessoas não falam, eu fico chateado quando eu vejo no hospital, já eu digo, mas é o medo de perder a dignidade. O idoso, ele vai para o hospital, principalmente nos hospitais públicos. É comum você ver alguém dando banho numa idosa e você se coloque no lugar daquela idosa ou se coloque no lugar sendo sua mãe lá tomando banho nua, todo mundo passando e você com uma pessoa perdendo a dignidade lá na frente de todo mundo. Eu sempre, pessoal, coloca um biombo, fecha a porta, não custa nada. Ah, doutor, mas é rapidinho. Rapidinho? Mas você queria ficar aí? Nua na frente de todo mundo, às vezes passa um homem, é o filho da outra senhora que está... Eu fico angustiado com esse tipo de coisa, mas ainda vejo muito em alguns hospitais, sabe? Nos centros públicos. Sim. É uma coisa que a gente tem que se ligar. Não pode permitir o tipo de coisa dessa. Então, isso me deixa angustiado. E eu acho que o paciente... Eu ia perguntar até da autonomia, mas quando você falou da dignidade, realmente, porque existe uma perda progressiva da funcionalidade, né? E talvez as pessoas nem tenham tanto medo disso, porque ela venha acompanhada de uma consciência de tipo, eu não consigo me limpar, eu não consigo, ou até num quadro neurológico, por exemplo, eu nem tenho essa percepção, né? É. Mas a dignidade realmente é algo complicado. Mas você falou da autonomia também, eles têm muito medo, não é nem tanto da autonomia de perder, que tem, não é ela, por exemplo, é o maior medo, né? Mas é o medo de você dar trabalho. Sim. Então, muitos relatam, é um medo de você dá trabalho a alguém. A pessoa que está acamada, que perde a autonomia, está dando trabalho ao outro, né? Que o outro eu sei que vai fazer com todo o gosto do mundo. Mas a pessoa não quer dar trabalho. Então, o medo é de dar trabalho também. Isso tudo faz parte. É uma forma bacana de enxergar, até porque talvez a gente falando isso, as pessoas que estão lá, que, entre aspas, sabem que estão fazendo isso com muito amor, talvez se esforcem também em gerar a consciência na pessoa de que aquilo não é um trabalho.
Com né? De que certeza. ela está fazendo aquilo porque ela tem boa intenção, porque ela tem empatia, enfim, né? Por qualquer que seja a característica. Que ela ajuda a doente gente, faria né? do mesmo jeito com a outra. Porque ajuda a gente pra Claro, caramba, né? com É certeza. muito diferente aquilo que a gente, enquanto profissional, fala para o paciente e aquilo que um familiar fala para o paciente. Com certeza. Né? A mesma informação pode receber cargas emocionais muito diferentes e, claro, ser absorvida de uma forma completamente distinta. Cara, a informação, meu, é uma coisa que eu tenho muita preocupação. Eu contei um caso eu contei no meu Instagram e posso repetir aqui, que é um caso engraçado. Mas como a informação, ela pode chegar para um paciente de uma forma que você não imagina. Sim. Você diz, ó, isso aqui é preto. Aí o paciente pode ser, na luz ele pode ser cinza. No outro já chegou, rapaz, mas cinza misturado com preto é branco. É impressionante como a informação. Vou citar um caso. Logo quando eu me formei, eu trabalhei no interior e chegou uma senhorinha obesa lá para mim com a queixa de constipação. A gente no posto de saúde hoje já tem dificuldade de medicação, imagina naquela época. Exame de passo toda, não tinha perda de peso, não tinha sangramento, não tinha nada que sugerisse alguma coisa a mais. Tinha a constipaçãozinha dela, eu passei laxante, que eu não lembro qual foi, e o supositório que é o que tinha no posto de saúde. Supositório de glicerina, vem num envelopezinho, você abre, eu sempre digo, coloca na geladeira antes de usar e você depois introduza, né? E, cara, 2 a 3 dias depois, essa paciente voltou no consultório lá do PS. Doutor, eu não melhorei. Pelo contrário, piorei e agora está sangrando. E outra, doutor, está doendo, viu? Pô, e agora? Aí lá vai eu examinar a paciente de novo, não achei nada de anormal. Realmente o ânus estava ferido. Eu não entendi. Até a minha ficha cair, que eu disse a ela, pegue o supositório, coloca na geladeira. E a senhora usa o supositório. Ela simplesmente pegou o envelope, que é de alumínio, e introduziu com o envelope e tudo no ânus. Então, veja, eu nunca ia imaginar que eu tinha que dizer à paciente, tire o supositório do envelope de alumínio e introduza no ânus. Eu não imaginei que a paciente... Então, veja, às vezes a gente lidando com pessoas que não são tão esclarecidas, cara, você tem que deixar, olha, 2 mais 2 é 4. Sim. Se você não deixar isso bem explícito, o paciente não vai entender. Quantas vezes você já passou remédio que era para tomar um comprimido, sei lá, de manhã o cara toma 2, 3, então... A gente tem que passar a informação do jeito que o paciente entende. E, em parte, eu percebi nesse dia, aprendi, que a culpa é minha também. Sim. Porque eu não passei a informação do jeito que o paciente estava disponível para entender. Entendeu? É. Então, hoje vira um caso engraçado, mas, poxa, imagina o sofrimento. Aproveitando, eu fiz uma postagem também recente, um dia desses, falando sobre isso, né? Tem um livro interessantíssimo de um autor brasileiro, Guilherme Pinto, que é o óbvio também precisa ser dito. Exatamente. Né? Então... eu acho que a minha postagem dizia assim, é necessário dizer o óbvio, alguma coisa Porque nesse óbvio sentido. a gente não vai dizer, não funciona. Aqui não funciona. Então tem que dizer, tá? Não é a gente... não, tem que dizer. E também tem termos, o que né? é óbvio para alguém. Eles usam termos que a gente às vezes não conhece. Sim. E a depender do interior, a Sergipe é pequeno, mas a depender do interior, eles têm linguagens próprias que você... Claro. Ó, a primeira vez que eu ouvi, doutor, eu tô ventando, eu não entendi o que é isso. A gente sai da faculdade... Você aprendia na faculdade que o paciente venta? Então, venta é soltar gases. Eu não imaginava que ele ia dizer, eu estou ventando. Tem outros termos que eu nem lembro mais. Cada doença tem. Sim. Eu estou congestionado. Congestionado, muitos entendem como constipação. Então, são termos que você tem que ir aprendendo, né? Entendendo para saber o que o paciente está se queixando, né? Eu já... Tem os mais comuns, assim, que na maioria das vezes não traduzem muita coisa, né? Tipo, eu tô com gastura. Gastura. Tô com ginge. O que é gastura? Né? Ginge eu nunca ouvi. Ginge é o pessoal de Itabaiana. Isso eu nunca ouvi, não. Ranço, tem umas coisas assim, né? Então, é até difícil, às vezes, você torna-se tão inespecífico que você não consegue... E em cuidados paliativos, uma outra coisa que é interessante na parte da linguagem é como o paciente que não consegue falar direito, Sim. ele passa informação para você. É através de um gesto, através de uma careta, quando você vai mexer com ele. É um paciente que está ficando mais irritado do que o normal. E isso tem história. Eu costumo dizer, olha pessoal, paciente acamado que não tem a função cognitiva perfeita, você tem que dar atenção a todo tipo de alteração que ele tenha, de agitação, de estar mexendo demais um canto. E o que você tem que fazer para achar isso? Despir o paciente. O cuidador tem que despir. Às vezes pode ser uma encravada, às vezes pode ser um furúnculo que ele está embaixo da axila, e ele não vai dizer isso para a gente. Sim. É a gente que tem que examinar, tem que ir atrás do que é que tem. Como você estava falando, eu vi uma pode paciente, ser uma lesão por pressão, né? Pode ser uma lesão por pressão. Sim. Eu tive uma paciente no centro, eu nem sabia, no centro de Aracaju, tem um monte de formigueiro embaixo o piso lá que me falaram, não entendi bem como foi, mas enfim. Tinha uma paciente que estava muito incomodada quando eu fui lá olhar. E ele disse, doutor, essa semana toda ela está incomodada.
Disse, vamos despir a paciente. Cara, a cama dela estava encostada no canto do quarto dela. E era uma casa muito antiga, de taco. Eles não perceberam que tinha um formigueiro lá no canto. E quando eu despi, tinha uma formiga no dedão dela. Provavelmente a formiga estava mordendo e ela estava agoniada. Então, são bobagens. Às vezes é um inseto que entrou no ouvido. É um lençol mal dobrado que está incomodando. Pronto. Se a pessoa está deitada em cima de uma dobrinha assim, ó, ela tenta dormir com a dobrinha assim, ó. Espere só meia hora para ver o que vai acontecer. Dói, incomoda, por isso que a gente é chato, né? Tem que virar o paciente a cada 2 horas, aquelas coisas todas para evitar a pressão. Mas são coisas que a gente tem que estar observando no paciente, sabe? É a linguagem do paciente para a gente, né? E olha que você está falando de um paciente aqui, de uma situação, entre aspas, né? Que se pondera isso aqui muito bem, entre aspas, muito confortável. Né? Porque às vezes você encontra um paciente internado, por exemplo, no meu ambiente, que é a terapia intensiva, o cara tá ali. A gente sempre diz, gente, vocês precisam entender que o cara tem 5, 6, 7 dispositivos incomodando ele. O cara às vezes tem uma sonda que está fixada no nariz, às vezes o cara tem um tubo que está fixado na boca, tem um traqueóstomo que está fixado no... Às vezes o paciente está pronado, às vezes o paciente está com 1, 2, 3 acessos, às vezes o paciente está com colostomia, às vezes o paciente está com xistostomia. Enfim, tem N possibilidades, né, de equipamentos, dispositivos. E a família não entende, às vezes, porque o paciente sai da UTI com lesão, que é mais comum do que estar no apartamento, que ele não está com tanto dispositivo. Né? Então tem essa circunstância, precisa ser levada em consideração também, porque na verdade a gente se habitua tanto na utilização do dispositivo que a gente esquece que o dispositivo incomoda. Exatamente. Né? Eu tenho você deve conhecer ele, Samuel, né? Grande Samuel Rodrigues, meu amigo aí de longa data. E ele, pouco antes de ser entubado lá na pandemia, a única coisa que ele dizia assim, eu quero que Carlos cuide de mim. Ele ficava gritando para todo mundo que eu tinha que ir lá para cuidar dele. Na época, no hospital que ele se internou, eu trabalhava no outro, né? Que foi aquele que estava dizendo lá. E claramente, pô, graças a Deus, saiu bem, ótimo. Aparentemente sem sequelas. E brincadeiras à parte, ele só relatava uma coisa para mim. Cara, de toda a internação, da sonda, do central, do arterial, da VNI antes de ser entubado, a coisa que mais me aliviou foi quando me entubaram. Que ele passou, ainda teve uns 3 ou 4 dias ali naquele protocolo de despertar diário, né? E acordava agitado e tal, voltava um pouquinho e tal. E ele tinha plena percepção, né? De que estava naturalmente entubado. Ele disse, cara, é extremamente desconfortável. É algo assim... É fácil de entender isso, né? Imagina, você está com um tubo lá na traqueia. Sim. Se a gente bota qualquer coisinha já dá vontade de tossir, imagina estar com um tubo lá na traqueia fixo, né? E é um tubo que ele não é uma coisa molinha. Não, ele é semi-rígido, ele incomoda, né? Então cada tentativa de engolir tudo machuca, fere, né? Sim. Impede a sua respiração, que você não respira do jeito que você quer, o aparelho foi brigando com você, né? Então uma série de dispositivos incomoda mesmo. Você falou em incômodo e você já tinha falado uma coisa que também tem se tornado comum, apesar de haver ainda muita resistência, que é a sedação paliativa. Né? Outra técnica também que tem muita resistência ainda, às vezes até mais por parte da equipe do que do próprio paciente, que é a extubação paliativa. Tem uma coisa que é demasiadamente comum, ordinária, mas que a gente ainda fica assim, meu Deus do céu, por que é que eu tenho que explicar que eu preciso usar morfina num paciente em terminalidade, em cuidado, para N questões, para a própria dispneia, para dor, como adjuvante de sedação, enfim, né, né, isso é uma guerra eterna. Para uma infinidade de cuidados. A Marie Curie dizia que o conhecimento vence o medo, né, assim, combate o medo e tal. Será que realmente a gente vai chegar em um determinado momento que o conhecimento sobre a indicação da morfina na terminalidade vai vencer o medo de usar? Ou todo mundo ainda vai achar que morfina acelera a morte? Eu acho que eu sou um dos médicos que mais usa morfina em fase terminal. E como analgésico também, adoro tratador. É uma coisa que eu adoro. E o pessoal, ao contrário do que se pensa, morfina não é só analgésico. A morfina alivia a sensação de ventilação, de respiração. Então, você dando morfina, o cara chega com edema agudo de pulmão, vão usar morfina. Então, na terminalidade, a gente usa morfina para dar conforto. O problema é que, como você usa muito morfina no paciente terminal, a cultura
começa a associar, pô, se está usando morfina, vai morrer. Não é isso, pessoal. Se ele vai morrer, ele provavelmente vai usar morfina para dar conforto. É essa a regra. Então, tem que tirar isso da cabeça de que morfina não é para ser usada. Pelo contrário, é uma droga excelente, desde que saibam usar. Na sedação, eu gosto muito de usar morfina associada a algumas outras drogas e para dar conforto. Às vezes, você dá uma dosezinha baixa de morfina, umas 2, 3 vezes, ou até dá contínua, né, que é mais indicador, você fazer a dose contínua venosa, você dá um conforto ventilatório muito grande. Mesmo um paciente com um pouco de falta de ar, mas ele fica muito mais confortável com a morfina. Então, em fase terminal, morfina é muito bem indicada. Obviamente que o profissional tem que saber usar, mas é para usar e não é para ter medo. E não tem nada a ver o cara estar usando morfina porque vai morrer. Esqueça isso. Não existe mais essa ideia, não. Tem outra ideia que é muito doida também com morfina, que é a preocupação com De a ficar dependência dependente. em contexto paliativo, né? Pronto. Eu estou com um paciente que está morrendo. Aí ele vai ficar dependente de morfina. E daí, pessoal? Né? Diga aí. Realmente, então, pessoal, veja. se for botar na balança custo-benefício... Eu já tive paciente paliado, até foi pai de colega nosso, que eu usei uma dose absurda de morfina venosa, porque era um câncer de próstata, quando pega osso. Meu amigo, quando tem dor óssea por câncer de próstata, dói, viu? E a gente tem que usar morfina em dose cavalar. Sim. E o paciente não se dava tanto, não. Mas eu precisei usar a dose. A vantagem dela é que não tem teto, né? Você pode usar a morfina até a dose que o paciente aguentar. Então, pessoal, veja, a intenção de usar a morfina é dar conforto. Não é maltratar nem deixar viciado. Ah, se deixou viciado, peraí. Bota na balança. Eu gosto muito de usar a balança, Carlos. Em cuidado paliativo, inclusive para explicar aos pacientes o que é que a gente vai fazer. Eu uso sempre a balança. A balança tem a conduta que você vai tomar, ela pode ir um pouco para o bem ou para o mal. Sim. E você vai colocar na balança. Essa conduta que eu estou tomando, ela faz mais bem ou faz mais mal? Se faz mais mal em relação ao que faz bem, vamos tirar. Se faz mais bem, mesmo com efeitos colaterais, a gente faz. Então, a meta em cuidado paliativo é você cuidar, é dar conforto, é dar dignidade, é fazer com que o paciente tenha um resto de vida com conforto. Então, a gente cuida do paciente. Então, não tenham medo quando o médico quiser falar de morfina em paliação, não, porque é o correto que é fazer mesmo. Aproveitando aí que você falou de conforto, né? E aqui hoje eu estou excepcionalmente não trajado de SUTS. Queria agradecer aqui a mais um patrocinador, um parceiro, que é a SUTS Trajes a Rigor, né? Então, quando a gente fala em conforto, então todo mundo que me acompanha aí, eu estou sempre, né, vestido aí da SUTS Trajes a Rigor, principalmente, né, toda vez que eu vou lá a São Paulo, estou indo lá agora de novo, dia 24, o episódio já está gravado, né? Então, provavelmente vocês já vão ter visto aí algumas das minhas palestras, que eu vou estar lá vestido e trajado de SUTS. Meu amigo Adriano, um grande abraço, sempre promovendo ali um traje específico para cada evento, então eu estou sempre indo, né, com um novo traje, sempre, claro, assinado por ele, com toda a elegância e sofisticação que palestrar requer, né? Então, muito obrigado, SUTS Trajes a Rigor. Sem vocês aqui, obviamente, que essa iniciativa não seria possível. Muito obrigado. Então, quer excelência, quer sofisticação, e quando a gente está falando, claro, como a gente falou aqui agora, em conforto, SUTS Trajes a Rigor, tá? Então, muito obrigado. Você falou de algo que é interessante, e a gente já falou aqui de sedação paliativa, a gente já falou de terminalidade, já falou de ressignificação, e você já deu um exemplo, né, desse feeling nosso aqui de... E eu acho, não sei se você também observa isso, que na verdade, quanto mais próximo, maior é a assertividade desse feeling. Porque o feeling a gente sempre tem, né? Em X período de tempo e tal. Mas eu acho que quanto mais próximo fica, a gente acerta mais, né? Esse feeling. Mas eu percebi que você deu um outro exemplo também. Você deu um feeling do paciente também, né? De que o paciente tem esse feeling, né? De que ele vai. Você falou da menina, falou do rapaz lá que pediu, né, para a esposa estar lá. Então, é verdade que o paciente tem mesmo esse feeling de que ele está indo? Esse é menos. A gente não vê tão comum, não. Sim. Até porque quando está chegando próximo à morte, né, tem aqueles sinais que o paciente vai ficar mais sonolento, sim, ele vai mais deixar de comer, então ele vai ficar mais no mundo dele, então ele tende a ficar mais introspectivo. Isso é o normal que a gente vê. Então, não é tão comum, pelo menos na minha rotina, eu ver esse feeling, não. Agora, um paciente, por exemplo, como essa menina que estava cansando muito, eu tenho vários, aí principalmente o sarcoma, eu tenho vários adolescentes ou pessoas novas que
que morreram com falta de ar, que a gente teve que fazer sedação. Em casa, eu atendo muito a domicílio e tem pacientes assim que foi sedado em casa com todo o conforto e com home care, que é a melhor coisa. E tem pacientes com aceitação assim. Quando vai para casa com aceitação, cara, é uma tranquilidade na hora da passagem, sabe? Tá todo mundo do lado na sala, então a gente seda, ele às vezes brincando, como é que vocês vão viver sem mim? Eu tenho muitos pacientes assim, brincando mesmo, né? Eu quero ver como é que vai ser essa casa, é uma lição de vida pra gente. Mas nesse caso de falta de ar é muito fácil ter filho, mas normalmente não é assim não. Normalmente é um Alzheimer para ele não vai ter filho. O que pode acontecer e acontece muito é você ter a melhora da morte. Sim. A melhora da morte você já deve ter visto, inclusive em UTI você deve ter visto muito melhora da morte. Que é uma coisa que o pessoal diz, não é não. Nem dentro do processo de terminalidade, mesmo fora desse processo, a gente vê sim. Então. Né? Aquela leve melhora, né? Aquela pequena estabilização, né? Nesse período aí. Eu lembro de alguns últimos assim, que o paciente estava totalmente demenciado, inclusive. Sim. Que é mais comum em paciente neurológico, né? A melhora da morte é interessante. Ele é mais comum em paciente neurológico, paciente com demência. E essa paciente, ela estava sem falar já há vários meses. Eu a vejo eu não lembro se era mensal ou é bimestral, acho que era a cada 2 meses. Da última vez que eu a vi, eu acho que foi uma sexta. Cara, ela estava falando tudo. Eu até falei para a filha, pô, esse foi o melhor dia que eu vi essa pacientinha. Aí ela morreu, acho, na quarta ou na quinta. E eu lembro quando eu saí de lá, eu até comentei já isso, que eu falei com um colega paliativista, que é geriatra, disse, olha, eu vi fulano lá tal, tava muito bem, viu? Isso aí deve ser a melhora da morte, brincando com ela. E ela morreu mesmo. Geralmente é assim, a melhora da morte ela vem de horas a uma semana, é o período normalmente que acontece. O paciente melhora, então daqui a 1 hora ou algumas horas, ou até uma semana, você consegue ver esse tipo de melhora da morte. Mas é muito comum. Eu já vi vários casos de melhora da morte que a gente não sabe explicar. Aí quem quiser que diga que é espiritual, ou tem uma série de alterações no cérebro, cada um vai achar de um jeito, né? Mas a ciência não consegue bater o martelo. Eu ia falar isso. Tem uma frase de Carl Jung que é interessante. Há coisas que o coração sabe antes que a mente compreenda, né? Uma frase bem pesada. E eu ia falar isso porque eu vi recentemente uma postagem sua falando sobre espiritualidade. Tem. Né? Foi um Reels até um pouco mais extenso, mais longo assim. E eu acho que talvez tenha uma correlação, né? Com essa percepção, claro, e aí talvez por isso alguns pacientes que tenham isso, né, essa espiritualidade um pouco mais aguçada, mais desenvolvida, e aqui independente de sua religião, né, eu não estou aqui para falar de religião nenhuma, nem crença, nem nada, mas às vezes ele tem uma espiritualidade, seu lado espiritual mais desenvolvido, e talvez ele possa de repente ter essa percepção um pouco mais principalmente o pessoal aguçada, né? que segue a espírita, né, a doutrina espírita, né, eles têm muito isso mesmo. Esse caso que você está falando deve ser o que eu falei, que foi colega nosso. Sim. Né? Que você deve conhecer, que teve lá. E ele é espírita também. E ele disse que realmente ele estava em coma no hospital, acho que é Covid na época. E ele conversou com, acho que é o guia espiritual que eles chamam no espiritismo, né? Conversou com o guia espiritual. E ele disse, olha, eu não queria morrer, porque eu tenho 2 filhas e eu queria tratar delas. E aí ele disse que o guia falou para ele, rapaz, então volte. E aí ele voltou, né? E ele conta relatos de conversa que teve da noiva com os médicos. Sim. E ele estava em coma. Sim. Pelo menos o pessoal achava que ele estava em coma. Albino, ele estava ouvindo porque não estava em coma? Ele estava ouvindo porque tinha alguma coisa espiritual? Quem sou eu para dizer? Mas a gente só relata o que vê. Como intensivista, eu ia perguntar onde é que ele está, né? Porque se ele tivesse na estabilização, eu ia dizer que nada, isso aí o cara pesou a mão no bloqueio e errou a mão na sedação. Acho que ele estava na UTI mesmo. Mas não sei se foi com você. Não, Deus que me defenda, não, comigo não. Mas é interessante, esses casos são muito interessantes. Eu fui dar uma lida depois para procurar se tinha alguma coisa, algum registro, assim. Porque essas coisas deixam a gente muito curioso, né? Não, claro. A gente fica muito curioso. Eu não tenho aí dúvida. Tem um relato ou outro, assim, mas como é que vai pesquisar isso, né? Não, eu tenho vários relatos, inclusive, eu já tive a oportunidade de palestrar algumas vezes na AME, né, que é a Associação Médica Espírita, e já, inclusive, dei aula no curso de capelania que eles propuseram, e a gente teve a oportunidade de levar pessoas do curso de capelania para vários hospitais. E, assim, relatos são inúmeros, né? A gente fala, inclusive, né, pouco antes de eu, pelo menos, aumentar minha crença no espiritismo, apesar de não seguir hoje, né, a risca, a minha crença veio da experiência vivida, pessoal, né? Então,
Quem me conhece sabe, eu tive 2 ou 3 experiências completamente inexplicáveis que me fizeram questionar, né, o meu mundo católico. Eu era de grupo de jovem, né, crismado, enfim, toda aquela coisa. E que realmente fazem você questionar assim, cara, tem alguma pergunta O aí católico, que... eu acho que até que Jesus é o Espírito Santo também, né? Sim. Mas eu acho que a espírita, ela consegue, eu não vou dizer tirar mais minha dúvida, porque não tira totalmente, tira né? totalmente, Mas né? acho que é que explica melhor. Eu concordo com você. Eu acho que a espírita é que é a doutrina, mas... Eu sempre disse que, na verdade, ela responde algumas das perguntas que as outras não conseguem. A questão é, será que essa resposta é verdadeira? Rapaz, Será que isso existe? Ou existe alguma outra explicação? É esse o meu ponto. A gente não tem como dizer de é porque certeza. você não viveu, né? Não, isso eu não vivi. Então é por isso. Assim, eu vivenciei coisas assim que, sinceramente, Não tinha como eu explicar. eu não narro, com frequência eu não falo, mas eu só acredito porque eu vivi. Se fosse alguém me contando, eu sinceramente... Mas não... foi com você? Comigo. Entendi. Comigo. Mais de uma vez, inclusive. Né? E experiências assim... Mas estava em sedação, conjunto, alguma doença? Nada. Tava Não consciente. tinha ayahuasca, santo daime, não tinha nada. Tava em Glasgow 15. Glasgow 15, total. Aí, meu amigo, não tem. Aí não Inclusive experiências combinadas, não no sentido de foi articulado, né? Combinadas assim, por exemplo, de ter uma psicografia com um espírito ali. Então, coisas combinadas, né? Assim, mais de uma experiência vivida ao mesmo tempo, né? Nesse sentido. Que não tinha como, não tinha como. Né? Inclusive, quem me conhece sabe, já narrei essa história várias vezes, que se não fosse eu ali, Glasgow 15, né? E se eu não tivesse plena consciência de que eu não tinha ingerido nenhum tipo de psicotrópico, né? Exatamente, né? Eu não, sinceramente, não teria como... Não teria explicado. Né? A gente já falou um pouquinho sobre essa questão dessa perspectiva, né? Da experiência ali no período mais pré-morte, né? E a gente tem talvez um cuidado quando a gente tem esse tipo de percepção, né? Como você mesmo falou, você estava ali com o pai, talvez isso ainda aflore mais alguma coisa que a gente, poxa, você sabia, né? Tinha plena convicção de que ia fazer uma sedação paliativa, ela já tinha a sensação de que partiria, e isso faz com que a gente realmente ressignifique aquele momento ali. E é um momento que você guarda para o resto da sua vida, porque você tem naquele momento um vínculo de afetividade. Nunca mais você vai viver aquela experiência, cara. Nunca mais. Agora, você acha que isso pode fazer, né, essa percepção, tanto do profissional médico, quanto às vezes do paciente, pode fazer com que a família evite determinados comportamentos ou determinadas circunstâncias naquele momento ali? Veja, a família, às vezes, ela não entendendo do cuidado paliativo, ela termina até atrapalhando. Porque uma coisa comum, respondendo a sua pergunta, é, por exemplo, a família não quer que você fale ao paciente. Sim. Isso é comum demais. E é tão comum, e o que eu vou falar aqui agora, o telespectador pode pensar assim, pô, já fiz isso e não percebi que fiz por mal. Imagine sua mãe está doente no hospital, aí você não quer que ela saiba. O médico vai lá, atende sua mãe com você do lado. Assim que o médico sai, aí você vai atrás do médico para conversar. Se você tivesse no lugar de sua mãe, o que você ia pensar? Não, isso gera um sofrimento. Estão me escondendo, ela está saindo para conversar comigo, estão me escondendo. Perdi a confiança nela. E é o que acontece. Você está perdendo a confiança no seu ente querido. Então, esse tipo de coisa não é correto fazer, pessoal. Se você tem, assim, converse com a equipe para ver a orientação que eles dão, mas o que a gente orienta, se o paciente quiser saber, ele tem que saber. Dar notícia ruim nunca é fácil. Não tem uma fórmula correta de dar uma notícia ruim. Mas se o paciente quiser saber, ele tem que saber. E é ideal que vocês conversem com a equipe, é bom ter uma psicologia do lado, para que você consiga, vai passando a informação do paciente e dar apoio a ele. Mas esconder não é um caminho legal. Eu tenho muitos pacientes que às vezes a gente tenta falar com o paciente que é lúcido, que é consciente, que é dono do próprio... Mas a briga interna da família de não contar para ele é tão grande que a gente termina fazendo o que não seria o certo, que seria para contar para o paciente. Então, já tive vários pacientes que dizem, doutor, mas e aí, o que é que eu tenho? E é legal você chegar e conversar com o paciente tão boa, mas você esconder, ele perde a confiança em você. Porque eu não tenho dúvida, pessoal. O cara nasceu, digamos que ele está com 60 anos, está com 65 para morrer. Ele conhece o corpo dele há 65 anos.
Ele sabe o que tem alterado ali. Ele sabe que não está melhorando. Ele sabe como é que está o clima da família. É um chorando, é um saindo, é um escondendo as coisas dele, é conversando no cochicho. Ele sabe que está acontecendo isso. A gente tenta, às vezes, eu sei que a ideia da família é tentar poupar da notícia ruim. A gente tenta poupar sempre a notícia ruim de todos os entes queridos, né? Mas, pessoal, infelizmente, todo mundo vai partir um dia. É melhor que você vá se preparando para isso do que ou você fingir que não está ouvindo, mas por dentro ficar muito agoniado, muito angustiado e chateado com a família, do que você saber e conversar. E eu costumo dizer, pessoal, tanto para o paciente quanto para a família, nós todos estamos no mesmo barco que está afundando. Então, a gente vai tentar se unir e dar ajuda um ao outro. Mas todos vão afundar, porque a dor é para todos. A equipe médica sofre. A gente não gosta de perder paciente. A gente, na verdade, na faculdade não foi treinado para isso, né, cara? A gente foi treinado para salvar a vida. Aí vem essa ideia de cuidado paliativo agora que vai dizer, não, você não sabe, mas vai cuidar. Inclusive, né? O grande princípio da medicina, né, o primo non nocere. Se não, né? curar, você cuida. Né? Então, tipo, em nenhum momento se fala sobre juramento. Morte. Né? Um dos princípios é esse, né? A nossa cultura, né? A cultura ocidental, ela tende a esconder um pouco, não conversar tanto da morte. Já na cultura oriental é diferente. Eles têm aceitação totalmente diferente da nossa. Né? Eles falam muito sobre isso. A gente né? foge da dor, né? E só vai sofrer no final. Isso que você falou é bem interessante, né? Eu sempre falava que quando a gente tinha essa dificuldade, né? E apesar disso, a gente corre muito para trabalhar aquilo que é bom senso, ou pelo menos senso comum, que são coisas diferentes, apesar de todo mundo, de forma genérica, usar isso como igual, mas não é. Né? O bom senso não é o senso comum, são coisas diferentes. E eu sempre dizia para o pessoal assim, né? Eu sempre fui um cara muito agarrado à lei, a dispositivo legal e essa coisa. Eu dizia, gente, a única pessoa que está se iludindo da informação aqui é você. Você pode ter certeza, é exatamente o que você falou. A única coisa que você está fazendo com o paciente é perdendo a confiança dele, fazendo ele perder a confiança em nós, né? Porque se a gente mantém segredo com você e não compartilha com ele que tem o direito legal de saber sobre o seu diagnóstico, né? Na verdade, ele, inicialmente lúcido e orientado, é o único que tem direito, ou o primeiro a ter direito de saber sobre o seu diagnóstico, acha que a gente que está, né, ali, como eu brincava, macumunando, né, contra ele, etc. Exatamente. Ou conspirando contra ele. Então, na verdade, eu sempre dizia, quem mais se ilude aqui é a família, não necessariamente o paciente. Ele tem a plena convicção de que tem algo errado. Com certeza. Isso ele tem. Ele não sabe talvez o quê, porque eu não estou dizendo ainda, né? Mas ele sabe. E às vezes já sabe, né? Às vezes até já sabe. Ele tem uma noção. Hoje você tem um chat GPT. Ele já enganou alguém antes da gente, né? Você vai na inteligência artificial, você procura o que você está sentindo, já dá uma dica. Não, não é nem isso. Eu já passei por isso. O paciente já sabia da doença, por outras circunstâncias, não contou para ninguém. Já vi também. Teve uma complicação no meio do caminho, foi se bater no hospital sem contar para ninguém. A família descobriu, o médico descobriu e ele caladinho na dele, sabendo do diagnóstico. E todo mundo... Isso é mais comum comigo, sabe com o quê? Pisando em ovos. SIDA. Com SIDA. A pessoa esconde. E aí quando complica vai para o hospital, ela já sabe. Só que ela não diz que sabe. Sim. Aí você precisa fazer um teste aqui, você vai todo com jeito, você diz à pessoa, e a pessoa, eu não acredito, você está quente que está contando pela primeira vez. Então tem... É complicado isso. Uma coisa que eu acho que posso deixar como orientação é o seguinte, quando você estiver na dúvida do que fazer nesse caso, você tem que usar uma palavrinha chamada empatia. Se coloque no lugar do paciente. Pode ser seu pai, pode ser seu irmão, pode ser seu filho. Se coloque no lugar dele. E pergunte a você o que é que você gostaria que fizessem com você nesse momento. Assim você vai saber, eu ia gostar de saber. Então não é legal estar escondendo, sabe? Não é legal. Literalmente. Não é legal esconder, né? Não é legal. Né? A gente fica sempre... Eu já me acostumei mais, eu sempre digo, não é legal, mas não é legal de bacana, é legal de lícito. Exatamente. Não é. E aí, cara, tem uma... A gente já falou de muita coisa aqui, né? Claro. Tem um conjuntinho, assim, uma regrinha, assim, um manual de cabeceira para dizer bem assim, desse jeito. Porque a gente nem falou em coisas, aproveitando o gancho do lícito aqui, a gente nem falou aqui de uma DAV, por exemplo, né, de uma diretriz antecipada de vontade, que é algo extremamente, né, relevante. Né? Eu, por exemplo, tenho, né, depois que eu comecei
e como você sabe, conhece aí, eu hoje nem tanto, mas já andei muito de moto, então sabendo e sendo intensivista em moto e sabendo, né, o que é que pode acontecer com isso, eu tenho uma DAV sim, já de longa data. Né, meu irmão já me crucificou algumas vezes por andar de moto, né? Ele que sempre me atendeu todas as vezes que eu caí. E ele não anda de moto também. Mas você sabe, né? Caso feio, espeto de pau. Mas é porque, na verdade, ele que me atendeu, né? Pô, eu já caí algumas vezes de moto, ele me atendeu todas as vezes, né? Foi meu irmão ortopedista, para quem ainda não sabe, que está me acompanhando aí. E ele sempre me atendeu. Obrigado, né? Meu irmão, né? Sempre foi um É o pai, irmão seu e o irmão meu também, né? Essa é a amiga. Então, a gente nem entrou nos quesitos legais aí do que seria uma boa morte, né? Mas se você tivesse que... Não, meu irmão, Albino vai escrever, né? Dr. Albino Maia é escritor, famoso autor do Manual de Cabeceira da Boa Morte. O que é que ia ter de regra lá? Cara, tanta coisa que você tem que colocar. Porque você tem que colocar tudo de cuidado paliativo nessa boa morte, né? Mas eu não tô com pressa, tá com pressa? Não, de jeito então nenhum. Pronto. Mas vamos lá, veja. Primeira coisa, o paciente tem que ter a consciência da doença. Sim. Então, esse negócio de esconder não é legal. Ele tem que... Veja, tem pacientes, inclusive, que não quer saber. Mas aí você vai perguntar, o que é que o senhor quer saber? Existe maneira de você fazer isso. Sim. E tem paciente, não, doutor, conversa com minha filha. Esse você já não vai tocar Sim. no assunto, só se ele perguntar, né? Sim, claro. Mas assim, essa escolha do paciente, primeira coisa, a escolha do paciente. Aí vem o problema da lei no Brasil. Porque, por exemplo, eu sou contrário a você... Outros países já fazem isso, o Brasil não permite. A equipe médica devia poder paliar Sim. sem o consentimento Sim. do paciente. Porque você vê pacientes que são... Eu fico angustiado quando vejo uma esclerose lateral amiotrófica em fase terminal com o cara entuba. Eu não concordo com isso. Mas essa é a opinião do Albino. Tem que ser, obviamente, que votado, né, em assembleia tudo para ver essa parte de lei. Mas essa vontade deveria ser do paciente. Eu quero ser entubado ou não. A vontade do que quer fazer, e a lei já permite isso, é do paciente. Então, eu tenho um câncer, eu não quero fazer quimioterapia. Eu não quero passar pelo sofrimento de estar vomitando, de ter diarreia, de estar me furando. Eu não quero passar por isso. Isso a lei já permite. Então, o paciente que tem câncer, que tem qualquer doença e não quer que você introduza um tratamento, ele tem direito. E eu acho que tem que ter isso aí na Boa Morte. Agora, para o Manual da Boa Morte, vai ter que ter toda uma equipe, aí você vai ter que ter o psicólogo no lugar, você vai ter que ter o fisioterapeuta, cada um com sua função, né? E a liberdade de escolha de tratamento do paciente. E em seguida vem o apoio da família. A família tem que estar do lado nesse manual. Todas as drogas têm que ser explicadas. Então, assim, é um manual que é um protocolo imenso. Teria que destrinchar cada texto desse. Mas, em resumo, o que você tem que fazer é isso. É fazer com que o paciente não sofra. Então, impedir que você faça medidas agressivas que não vai beneficiar em nada a qualidade de vida do paciente. Eu não estou falando de quantidade, eu estou falando de qualidade. Porque você pode fazer a distanase, como a gente falou anteriormente, que você vai colocar o paciente na UTI e vai manter ele vivo mais por uma semana. Eu só vejo um caso que eu acho que tem que ser exceção, que a gente não tocou no assunto aqui, que é onde fazer a distanásia, né? Sim. Em que situação fazer a distanásia? Não sei se você pensa de alguma forma. Tem uma que eu defendo, que tem que fazer distanásia mesmo. É na situação onde você tem uma morte cerebral e você quer doar órgãos. Sim. Porque você está salvando outras vidas. Então, você vai entubar o paciente, se precisar, o cérebro dele está vivo lá ou já morreu, mas tem outro órgão que você pode doar numa terminalidade, desde que não tenha doenças que impeçam isso, né? Como câncer, AIDS, essas coisas. É uma situação em que você pode postergar a morte do paciente, né? Mas nas outras situações, pessoal, eu sou totalmente contrário à distanásia. É você fazer sempre para avisar conforto. Então, o Manual da Boa Morte é isso, é você estar do lado do paciente, fazer com que ele tire todos os sintomas. E uma coisa eu posso garantir a vocês, pessoal, em cuidados paliativos a meta é tirar todos os sintomas. Você pode não tirar totalmente, 100%, que às vezes não consegue, uma dor que às vezes você não consegue tirar totalmente, mas a meta é sempre tirar todos os sintomas. No momento em que você não consegue tirar os sintomas, é onde entra a sedação terminal, que você vai cortar pela raiz e você vai deixar o paciente em coma para que ele não sofra. A meta é essa, né? Então, o Manual da Boa Morte é você ter todos esses cuidados para que o paciente não sofra na terminalidade. É uma coisa interessante que você falou, mas que na verdade daria um podcast, né? Mais um. Eu, como eu falei, me apego muito à questão dos dispositivos legais, né? E uma das, entre aspas, falhas no Brasil, eu não vou nem dizer que seja a necessidade do consentimento do cuidado paliativo, porque a ortotanásia, que em determinado momento é uma linha extremamente tênue
não precisa de consentimento, né? Porque a 1805 ela impõe o médico a autoridade sobre isso, desde que amparado e justificado tecnicamente. E aí eu digo sempre que isso carece de discussões filosóficas, inclusive a própria eutanásia, porque se você for pensar, né, na tal da obstinação terapêutica, nesse momento em que você vai fazer a doação de órgão, que você entrou no assunto com a família, e como a doação de órgão no Brasil ela precisa hoje ser consentida, e não é mais pelo paciente, o paciente não tem mais o direito de doar o próprio órgão, né, a família que decide, né? Na verdade, ela deixa de ser uma obstinação terapêutica, porque ela passa a ser, entre aspas, o objetivo não é curar aquela vida, mas é curar outras vidas. Aí já entra na filosofia. É muito mais profundo, né? São reflexões que realmente, poxa, é preciso, porque veja, por que eu comecei a pensar dessa forma? Eu já despaliei um paciente. Como é que foi? Eu já fiz isso algumas vezes. Como é que foi isso? Não, familiar foi lá no determinado dia, estava com uma visita estendida, né? Você sabe que a gente tem essa dificuldade nos hospitais públicos, né? De ter o acompanhante ali em tempo integral, porque a acomodação não permite mesmo. E o ilustríssimo e querido plantonista da noite, à época, fez o favor de pedir exames que não estavam dentro, né, da rotina do paciente. Ele já tinha um plano de cuidado que não incluía alguns exames específicos lá. E aí ele me pede um maravilhoso sumário de urina. E vai narrar, né, para o acompanhante que o paciente estava com uma infecção urinária que não ia dar antibiótico porque ele já ia morrer de qualquer jeito. E aí o familiar entende que, na verdade, ele ia morrer porque estava com infecção urinária. E aí acabou 2 meses e pouco lá de paliação que, graças a Deus, estava sendo bem conduzida, mas que teve que, infelizmente, ser interrompida. Então, realmente carece de uma discussão filosófica bem mais aprofundada. Você vê países, os Estados Unidos, salvo engano, você está com o paciente entubado, está em morte cerebral, você estuba. Sim. Estuba, pronto. Aqui é uma guerra para a gente conseguir fazer um negócio desse. Intubação paliativa, a primeira intubação paliativa que eu pleiteei fazer, que eu não consegui, na verdade, foi desse próprio paciente, né, seu Teófilo, que estava com 1 ano e 8 meses lá, e eu não consegui, não foi pela família. A família já estava ciente, já concordava, foi pela equipe. A equipe não quis fazer de jeito nenhum, que não admitia, que não sei o que e tal. A gente foi tentando trabalhar com a equipe, mas não findou que ele não conseguiu, ele foi atuante sem conseguir fazer a intubação paliativa, porque a equipe não permitiu. E naturalmente a gente não ia fazer porque ia entrar numa circunstância muito mais complexa do que isso, né? São alguns dos arrependimentos, inclusive, essa é uma pergunta que eu vou fazer antes da gente ir para o quadro no instinto, então já deixa no gatilho aí, Gui. Depois dessa pergunta aqui, a gente já vai para o nosso quadro no instinto, você vai saber já o que é o quadro no instinto. Estou curioso. Quais são os maiores arrependimentos? Né? Eu falei 2 aqui, despaliar para mim foi um dos grandes arrependimentos que eu passei, mas aqui não é, né, da gente, é dos pacientes. Né? Qual um dos maiores arrependimentos que você vê ali dos pacientes quando ele percebe que o tempo dele está findando? Cara, a primeira coisa que a gente vê é a qualidade de vida. Ele começa a dizer, devia ter prestado mais atenção na minha família. Muita gente fala assim, muitos pacientes terminais dizem assim, eu não devia ter trabalhado tanto para ganhar dinheiro. Eu, na minha vivência, eu não vi muito isso, não. Pelo contrário, eu vi assim, a pessoa tinha que gastar mais tempo com a família, mas eu não vi nenhum se queixando que trabalhou demais, no sentido de só trabalhou e ganhar dinheiro, não. Até porque eu entendo que você tem que trabalhar mesmo, porque imagina no Brasil, você não tem direito a pagar um plano, não tem nada, você vai, no final tá só. Então, eu não vejo Brasil, tanto hoje esse trabalhando tá ruim, mas já está ruim, exatamente. Então, você tem que ter sua reserva, e para ter sua reserva, você tem que trabalhar cada vez mais no Brasil. Então, eu não vi tanto arrependimento em relação ao cara dizer, trabalhei demais minha vida. Os arrependimentos mais comuns foi esse. Eu devia ter dado mais atenção à minha família, eu devia ter dado atenção àquele meu primo, minha mãe morreu e eu fui muito pouco visitá-la, entendeu? É mais o vínculo, assim, de ter ligação com a família mesmo. Mas o que a gente vê muito em livro é isso. E nessas discussões filosóficas, eu trabalhei demais e só pensei em dinheiro e tal. Na minha vivência, eu não vi muito isso, não. Sim. Não vi. Mas é o relato. Muitos colegas falam. Talvez mas é mais em com a nossa determinado família. momento como consequência, né? Eu trabalhei demais, não tive tempo e aí não aproveitei o tempo que eu poderia com pessoas próximas. O conselho é esse. Você trabalha o que você pode, mas não perca, não deixe de dar atenção às suas viagens com a família, a visitar. Não coloque o trabalho acima da família. Em resumo, acho que é isso, né? E aí você tem
Agora, você falou de arrependimento, Carlos. Teve um arrependimento de um caso que foi bem interessante. E aí eu toco na seara de... Você deve ter passado muito por isso. Existe uma sensação de culpa, às vezes, de um familiar que está longe e que não participou do processo normal de terminalidade. E quando eles chegam no final, eles normalmente terminam conseguindo confusão. Não sei se você já passou por isso. Então, é aquele cara que não está diante do que estava acontecendo, de ligação com a família, de conversa, a gente vai paliar, vai fazer isso e tal. É o cara que está por fora. Mas ele chega no dia da véspera da morte. Então, teve um que me chamou muita atenção, que era uma pacientinha que estava internada no hospital particular daqui, e ela estava com, eu não lembro qual era o tipo de câncer dela, mas eu sei que ela teve metástase abdominal e estava com muita dor, e a gente chamou o cirurgião oncológico daqui, ele abriu ela e fechou. E ele me mandou mensagem: Albino, tem que paliar, porque ele não tem o que fazer. Eu abri, cara, tá tudo necrótico na barriga dela. E eu fui lá conversar com a paciente, expliquei tudo. E tinha, eu não lembro se era irmão, se era um tio, alguma coisa. Ele morava em outro estado. E a gente paliou e eu disse: olha, se você está com muita dor, eu sugiro para você a sedação, porque eu não vou ter como nem te alimentar mais, porque você está com todo o intestino necrosado, né? Está morto. Então ela estava morta, o abdômen dela está todo morto. Então a saída para que você não morra de dor é a gente sedar mesmo. Você quer? Quero sim, pode me sedar. Quer quando? Agora, doutor. Quer se despedir de alguém? Não, pode sedar. Tá bom, aí chamei a enfermeira, foi testemunha. Eu não lembro se ela assinou algum papel, sei que, cara, me chega. Ela ficou sedada. No outro dia, quando eu passei na visita, ela estava no sono, né? E estava sedada. No outro dia chegou esse parente dela, acho que era do Rio, não sei. Confusão no hospital, dizendo que a gente estava matando a paciente, porque não admitia aquilo, não sei o que. Eu fui lá, tentei conversar, expliquei: olha, a gente conversou, já vem conversando há um tempo. Então, é aquele cara que realmente não estava participando. E aí eu atribuo a sensação de culpa, que ele não está participando, tem aquela sensação, tem que fazer alguma coisa. E não necessariamente o que ele vai fazer é o certo. Mas ele brigou porque tinha que tirar a sedação dela. Esse rapaz, ela pediu para ser sedada. Não, mas eu não admito, não sei o que tal, tá. Aí lá vai o Albino. Tira a sedação e deixei ele do lado. E pedi para a auxiliar ficar olhando, né? Quando ela acordasse, ela acordou. E aí, quando ela acordou, ela me chamou e eu fui lá, né? Ela estava meio grogue. Aí ela olhou para mim confusa: doutor, o que houve? Eu disse: não, é porque seu parente, ele está aqui e pediu para tirar a sua sedação, porque ele queria, ele não concordou com... Ela nem deixou eu terminar. Ela disse: quem manda em mim sou eu, me cede de novo. Aí eu olhei para a cara do cara como que assim: bicho, eu não queria causar esse mal-estar na paciente. Você que está... Ô, doutor, me desculpe. Ele disse: para mim, não tem que pedir desculpa. Eu estou aqui para ajudar um ou outro. Fale com ela, peça desculpa a ela. Eu não tenho. Fui acordado com ela antes, eu te disse. Mas, enfim, esse caso é muito comum, esse tipo de caso. Não sei se você pega isso muito. É o paciente que ele não faz, pessoal, volto a dizer, eu não estou criticando no sentido de dizer que ele fez por mal. Ele não entendeu. Sim. E não aceitou que entendesse, né? Então, ele se deixou levar pela emoção e não confiou na equipe e causou um dano para a paciente. Ela acordar de novo com mal-estar, com dor, uma paciente já tenha se despedido. Então, isso a gente tenta evitar. O ideal é que converse com todo mundo, mas não dá, né? Infelizmente, esse caso acontece. Acontece muito quando tem, às vezes, até muitos familiares envolvidos, e principalmente quando dentro desses familiares tem um que é sempre mais distante, né? Ou menos participativo, né? Então é aquele de fora que chegou depois, né? É aquele irmão que não faz parte do círculo de convivência, né? Que sempre tem, ou então é um filho de um outro casamento, sempre tem uma historinha, né? Como diria a grande Natália Bilt, capciosa, né? Que tende a fazer a gente ficar ali numa corda bamba, que é sempre excepcional, né? Sempre uma situação fora do contexto, e a gente tem que sempre lidar de forma individualizada. É extremamente comum, né? Frequente. E aí, Gui, vamos lá? Vamos para o quadro No Instinto. Doutor Albino, o nosso quadro No Instinto funciona basicamente como um ping-pong. Né? Ali, Marília Gabriela, daquela coisinha. Bora. Então, frases curtas ou uma palavra para responder uma perguntinha aqui naquele ping-pong, beleza? Naquele melhor estilo Marília Gabriela. Para você, o que é que a morte mais ensina sobre a vida? Que tem que ter vida. Um valor que nunca pode faltar em um profissional médico. Amor. O maior erro da sociedade é falar sobre morte. Pô, essa você me pegou. Pô, o maior erro é não falar. É não falar.
omitir, né? Pode ser. Uma palavra que define cuidado paliativo. É amor ao próximo, cara. E como é que você gostaria de ser lembrado? Eu não queria deixar uma herança, eu queria deixar um legado. Essa é a forma que você queria ser lembrado. Exatamente. Está deixando um legado, né? Hoje a gente abordou até pouco, né? Nossas histórias de vida aí, a gente tem várias histórias engraçadas. Tem uma história engraçada que está aqui, e eu não poderia deixar de contar isso, né? Tem uma, para quem não sabe, na época de faculdade, meu irmão morava com minha avó. E minha avó era uma pessoa, assim, maravilhosa, né? Ela tratava todo mundo como filho, era uma pessoa, assim, de um coração. Lembro dela. Que se você fala de amor ao próximo aqui, né? Quem somos nós para entender o amor ao próximo frente àquela figura, infelizmente, faleceu num dia extremamente capcioso, 1º de abril de 2002, eu era segundo ano do ensino médio. Mas tem uma história engraçada, porque na época hoje não existe mais isso, mas a gente usava telefone fixo. Eu lembro que ficava na sala, né, de minha avó ali, um telefone fixozinho daqueles brancos, naqueles pulsos ali para discar e tal. E esse cidadão ligava para casa da minha avó para falar com meu irmão, né, ambos na faculdade na época, e dizia que era o professor de balé dele, né? E aí ele dizia, não, quem quer falar com ele? Ele dizia, não, diga ele que é o professor de balé dele, né? Então, esse livro aqui, né, que é um livro de marketing, né, na cultura, tem uma história engraçada. Essa é mais uma história engraçada desse livro aqui, que é de Nando, o proprietário aqui do estúdio. Foi ele que escreveu, fala de marketing, né, você que agora, né, vem aí se posicionando nas redes sociais, né, então, naturalmente, deve estar aprendendo mais sobre marketing. Aqui fica o presente, né, do CTCast aqui. E tem uma dedicatória, né? Então, como você está, né, nas redes sociais, e toda rede social requer um aprendizado de marketing, eu espero que esse livro te ajude a vender, né, as aulas de balé que você dava para vender para pagar a sua faculdade. Gerson sempre foi meu melhor aluno. Foi o melhor aluno, né? Então, é um presente aqui, né, do podcast. Vou ler com todo carinho. Aí. E realmente está escrito isso. Depois ele pode até... Tá no livro? Daí, né? Um livro? Tá no livro isso? Não, na dedicatória, né? Que ele vai ajudar você a vender suas aulas de balé para pagar. Tá aqui mesmo. Não tá mentindo não, tá aqui. Tá aí mesmo. Gostei, tá? Obrigadão mesmo. E claro, e aqui é mais uma lembrancinha aqui do podcast, né? Um kitzinho aqui para você. De coração, algo muito simples, mas que fica aí para rapaz, você... é o que eu uso. É o que eu uso. Deixa eu tirar aqui para mostrar. Né? O que você usa é o abridor de vinho, com certeza, né? Peraí, rapaz, eu tô falando que eu uso isso aqui. Certo. Esses bloquinhos eu gosto de usar muito. Que era o abridor de vinho, não. Não. E tem as canetinhas aqui também. Claro que é uma forma de agradecer, né? Reconhecer a sua participação aqui. Como eu sempre digo, a gente brinca, a gente ri de uma forma muito leve, comunica, que eu acho que esse é o principal objetivo, né, do podcast, é levar informação para quem está assistindo, informação com qualidade, com profundidade, pelos especialistas, né, falando aqui dos assuntos que realmente eles dominam. E no seu caso aqui, cuidado paliativo, a gente falou aqui de várias coisas, das técnicas, do que é importante no cuidado paliativo, como é que começa um cuidado paliativo, né, de situações, né, de histórias ali que puderam demonstrar claramente aquilo que a gente estava levando para o público em formato de conhecimento. Mas eu acho que talvez o mais importante foi que a gente tenha, de fato, né, deixado uma mensagem que cuidado paliativo não é sobre desistir da vida, né, pelo contrário, é de se agarrar ainda mais à vida que você tem, né? E, né, claro, né, como eu sempre peço aqui de forma muito carinhosa, que você deixe uma mensagem final, né, para quem está assistindo a gente, né, que você possa sintetizar tudo isso que você falou aqui hoje e que isso fique como uma mensagem gravada para o público que está assistindo a gente, né? Porque quem não pôde assistir, né, no dia vai ficar gravado, vai ficar na plataforma, pode assistir sempre que quiser, por favor. Pois não. Então, pessoal, primeiro, eu queria agradecer. Quando você vem para um podcast que tem o cara que está te entrevistando, conhece bem o assunto e é inteligente, é tudo mais fácil de conduzir e a gente explica bem melhor. Ele é muito conhecedor do assunto. E o que eu queria deixar de informação para vocês é isso. O cuidado paliativo, ao contrário do que muita gente ainda acha, que é a gente querer antecipar a morte do paciente, isso é uma mentira. E o que a gente tenta passar para vocês é que a intenção do cuidado paliativo é passar muito mais o cuidar e o amor para o paciente
que está num momento muito difícil, que é a terminalidade, é o momento em que ele vai chegar ao fim. Esse momento não é fácil, ele vai ter que se desgarrar de tudo que ele aprendeu na vida e do próprio corpo dele que o conduziu durante essa trajetória aí. E a gente vai tentar passar o melhor para que ele consiga viver com o máximo de qualidade possível. Então, eu estou à disposição para quem quiser e foi muito bom esse podcast aqui. Parabéns. Muito legal mesmo. Não, eu que agradeço, né, pô? Quando eu lembro, né? Porque, assim, uma honra para mim, né? Porque eu sou de uma segunda geração, né? Não só da família, mas uma segunda geração da própria faculdade. Isso. Né? Nós somos da mesma universidade. Então, é uma honra para mim poder entrevistar antecessores meus, pessoas que se formaram antes de mim, que já têm uma trajetória consolidada, que é conhecida no estado todo. Então, hoje eu faço isso com o maior prazer, né? Eu venho para cá e sempre digo que, na verdade, eu estou me divertindo, né? Fazendo isso e podendo conversar e podendo levar a mensagem para frente. E, claro, a gente precisa dizer que as pessoas podem chegar até a gente, né? E para chegar até a gente, como é que eu faço para encontrar o Dr. Albino? Onde atende? Onde é que eu encontro na rede social? Por favor. Eu faço a consulta domiciliar, pessoal. A minha rede social é Dr. Doutor, né? Albino Maia, _CP, de cuidados paliativos. Isso no Instagram. No Instagram. Tem mais alguma outra rede social? Não, eu uso o Instagram. Tem o Facebook, é Albino Maia, mas é o Instagram, a minha rede mesmo. O canal que de é fácil aquisição, encontrar. o principal canal de aquisição é esse. Exatamente. Então, se quiser marcar uma consulta domiciliar, vai lá no Instagram. Vai no Instagram, tem o WhatsApp lá, é só entrar no WhatsApp que a secretária marca. Show de bola. Gente, quem não, né, naturalmente não conseguiu assistir, vai lá no canal, entra lá, www.youtube.com/Dr. Carlos Torres. Lembrando, não é abreviada, doutor por extenso. Entra na aba podcast, tem todos os episódios, inclusive, principalmente este. Curte, comenta, compartilha e encaminha para aquela pessoa que você sabe que está precisando ouvir uma palavra de conforto, ouvir um pouco mais sobre cuidado paliativo. Inclusive, se estiver passando por essa situação, tá? Não deixa de encaminhar para essa pessoa, compartilhar, porque eu tenho certeza que isso aqui vai fazer muita diferença na vida dela, tá? Então, muito obrigado por você que assistiu a gente até aqui e vamos até o próximo episódio. Muito obrigado, uma boa noite.